Vamos respirar bem profundamente. E nesse instante, nós vamos abrindo as portas do nosso lar para que os guardiões adentrem com redes, tochas, juntamente com as baianas, os baianos, os ciganos e ciganas e os boiadeiros. Fazendo uma corrente de proteção, principalmente no nosso psíquico, limpando e higienizando, para que assim possamos buscar toda a energia positiva que vai nos ligar a Ruiz, a Eliamar, Maria Amélia, Cíntia Cássio, que nos leva até o Hospital Santa Cruz. Essa sala que está totalmente hermética, para que possamos estudarmos com todos os espíritos que ali estão, com proteção, com serenidade e principalmente conseguindo compreender aquilo que necessitamos para crescermos nos nossos sentimentos e na nossa evolução espiritual. Que esse preparo possa se expandir e envolver todos os outros que vão entrando conforme o nosso estudo. Que a entrada deles não desestabilize o grupo. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Nós paramos. A anciã sentiu um frio glacial por toda a espinha. O inimigo do bem começou, então, a projetar cenas estranhas e a falar-lhe bem próximo ao ouvido, fazendo com que a mãe de Valério começasse, sem perceber, expressar-se sozinha. Em poucos dias, Judite era surpreendida narrando coisas extravagantes, num solíloquio sem nexo, e quando questionada, não sabia explicar como e de onde aquelas palavras surgiam. Cícero aparecia intermitentemente, a fim de que a velhinha desenvolvesse uma mania de perseguição. Durante semanas, ela atormentou os familiares, de dia e de noite, dizendo-lhes que a casa estava sendo invadida, que a segurança precisava ser reforçada, que Valério deveria trabalhar com escolta, pois que matadores atentariam contra a sua vida. Olhos sempre arregalados, Judite queixava-se de um frio sem fim. Envolvia-se nos mais densos tecidos. Atormentada, pegou instintivamente do terço. Ajoelhou-se diante do altar construído especialmente para ela, na intimidade da residência, e fixando as várias imagens que a atormentava, o sacrário entregou-se a uma repetição de palavras. Cícero aproveitou o estado de semitranse que a conduzira a infeliz e notou que perispiritualmente mantinha alguns centímetros de expansão. Percebeu que, mesmo sem ser média ostensiva, ela lhe oferecia recursos que lhe permitiam percebê-lo. Aproveitando da sensibilidade natural da matrona, olhou-a fixamente, envolvendo-a em pesados fluidos que neutralizaram os pensamentos da anciã. Aos poucos, pela íntima ligação mental que os atava, o malfeitor fazia surgir no cérebro dela uma imagem inusitada. Mentalizando-se como um lindo anjo, forjou asas cândidas e longas e esforçou-se para adotar uma expressão amigável, sentenciando: Judite, minha filha. Vocês viram que, assim, a mediunidade, a gente sempre fala, todo mundo a tem. Se vai ser estudada, se vai ser educada. Você viu que ela tinha. E na hora que eles perceberam, ele falou assim, é aqui que eu vou começar a minha comunicação. Mesmo sem estudo. Mas ele viu que é uma expansão. E nessa expansão, ele conseguia entrar. E você vê que é um trabalho que é aquilo, né? Eles levam como trabalho, eles levam a sério. Então, eles levam um cansaço
né? As pessoas chegam para o tratamento assim, sem energia nenhuma. É por isso que a sala precisa estar muito preparada. Precisa ser uma sala com muito amor. Precisa ser médiums realmente que queiram estar ali. Porque senão não vai passar. Porque imagine esse caso. E não é o único. É o que mais tem hoje em dia esse tipo de coisa. Tudo bem? Vou acender a luz, está ficando escura. Pode ir falando que eu já encontro vocês. Peraí. Ela parecia estática e fascinada pela imagem que lhe invadia a mente. Entrou em perfeita sintonia com o adversário que, explorando a sua psique perturbada, continuou. Deus me enviou para lhe incumbir de uma grande missão. Os tempos são chegados e temos de converter os ímpios. Você foi escolhida para transformar o mundo. Será missionária e a Mãe Santíssima a receberá, levando-a pessoalmente para os céus. Sua família se perde. Esta casa precisa de orações. Demônios tentam invadi-la e você deverá trazer a remissão para os seus parentes. Reza, Judite, de dia e de noite. Evita procurar os templos. A eleita do Senhor não precisa de igrejas de barro. Doravante, este será seu templo, onde nos encontraremos sempre que necessário. Anda pela casa, espalha a notícia da visão e converte os pecadores a fim de que todos sejam salvos. Eu sou o anjo que fala em nome do Senhor. Ouve a minha voz e cumpre a vontade do Pai. Olha que se não fosse um pedaço aqui que ele falou em relação a ela ser a missionária do Senhor, a Mãe Santíssima, essa parte aí poderia até ser, passar como sendo um anjo de verdade. Onde, quando você falou assim no nosso acolhimento, e se Jesus aparecesse para você, você seguiria Jesus? Aí me veio um pensamento assim na hora, como que eu vou saber se seria Jesus mesmo? Porque você já pensou? Se vem uma visão do Senhor e é uma coisa nesse sentido? Depende do que ele Você vai vai falar para sentir, mim, né? né? Mas Então, aí é aí onde os sentimentos nós é que temos a sensibilidade de perceber se a é gente bom tem. ou se não é bom. Por isso que a gente fala, né? Nós trabalhamos as 5 fases. Por quê? Qual é a primeira? Percepção do fluido. O fluido É, desses espíritos não são fluidos bons. Ela era médium e não percebeu? Ou ela não era tão Ela médium? era médium, como todo mundo é médium. Se você sim. estuda ou não, você tem uma mediunidade. E foi ali que eles encontraram toda essa brecha de conseguir conversar. Agora você fala, mas como? É aquilo que a gente vai falar, ela já tinha um envolvimento espiritual. Então, assim, ela não tinha o conhecimento, então ela não ia poder ver, perceber fluido, não ia poder perceber nada disso. Agora, nós, médiuns, a gente sabe o que é bom e o que não é. Então, assim, se chega Jesus, você ia saber. Pela sensibilidade, pela vibração dele. Porque Jesus é Jesus, né, Solange? Jesus é o Imagina governador da Terra. Você não a consegue energia, né? Uma imaginar coisa. a energia dele. Então, mas veja, nas nossas 5 fases, eu também não consegui imaginar e sentir o meu mentor, o meu anjo da guarda se aproximando de mim. Eu ainda não tive essa sensibilidade para sentir essa energia. Quando está denso, eu já percebo quando está o clima pesado. Quando está denso, sim. Agora, essa leveza, essa sutileza, ainda está me faltando. Então, e por que que assim a gente consegue sentir mais o denso e a gente não sente a suavidade? Porque a Nós gente ainda estamos está na mais aqui embaixo, densidade. né? Estamos A aqui gente está na embaixo. densidade. Então a gente precisa limpar. E é aquilo que a gente fala, Chico falava. Médio iniciante, ele trabalha 10, 15 anos para poder começar a sentir alguma coisa. Porque se ele não limpar esse vaso, ele não vai sentir muita coisa. Agora, é trabalho, é tempo, é paciência, é resignação, mas Jesus você sentiria. Jesus, Maria. Ó,
Ah, Jesus. eu senti quando eu fui na casa de Maria lá em Éfeso, eu senti a energia, né, Verinha, do lugar. A energia, aquela energia eu senti de me emocionar. Eu senti quando eu entrei. Ali eu senti Então, mesmo. entendeu? Então Ali eu você senti. sente, porque ali é maior do que você. Não tem Foi. como. Tu pode ser a pior pessoa do mundo que você vai acabar se ajoelhando. E eu falei para vocês, né, que eu entrei desconfiada. Falei, imagina. Eu entrei naquele sentimento de contrariedade que eu não ia sentir, mas quando eu entrei, era uma vibração no meu coração que eu senti, é verdade. Senti Agora, você sim. já imaginou se você ali entrasse com o seu coração aberto? Eu estou encontrando Maria. O que você não teria sentido? Hum. Mãe amada, eu estou aqui. Essa é a Mas eu grande vou, dificuldade. mas eu vou falar que mesmo eu tendo um pouco de autoconhecimento e tal, eu sou desconfiada, igual a Solange. A Eu, gente ser desconfiada tem um lado eu que ainda tenho essa coisa de. a gente vai se proteger um pouco mais. Mas quando a Sim, gente tem um nível de desconfiança muito alto, a gente também abre para a gente ser envolvida com mais facilidade. Já que você é desconfiada, então você vai receber aquilo que você está querendo. sim, sim, Vocês não vão, a desconfiança não faz chegar equipes que vão te provar. É aquela coisa, Santo Tomé já foi, galera. sim, A época de Santo Tomé, de trabalhar, já foi. Ah, mas as pessoas. É você. É o teu sim, sentir, é o teu despertar nesse sentido. E isso é com tempo, isso é com muito burilamento, isso é com autoconhecimento. Ah, o autoconhecimento sou eu. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, assim, se um espírito está falando e aquilo está mexendo comigo, é porque eu tenho alguma coisa. Ah, mas eu não tá, gosto dessa pessoa. Mas tem alguma coisa ali que ele está te cutucando. E isso tá, serve para você. Não, mas eu não gosto dela, então para mim isso é animismo. Aí é o seu ego falando. tá, Ah, eu não acredito nisso. Então responda por isso. Porque eu sempre falo uma coisa: a gente, como médium, a gente nunca pode chegar lá e cravar. É animismo. Não sou eu que estou lá, uhum, Uhum. não sou eu que estou lá. Agora, os espíritos com menos conhecimento, é aquilo que eu falo. Qual é o conhecimento que eles não têm? É do amor. tá, Só. O restante eles têm todos, igual os nossos. Eles vão projetar, eles vão se fazer igual às pessoas, eles têm toda essa característica. Só que eles não têm o fluido. E é por isso que, assim, Edgar Armand foi lá, fez todo o estudo das 5 fases, claro que foi o plano inspirado pelo plano espiritual, e nos deu essa certeza. Então, quando a gente entra para fazer um trabalho de desobsessão, a gente sente o fluido é pesado. A gente não vai dizer. Quando a gente vai fazer uma limpeza psíquica, que é só trabalhar com esses irmãos, fazer resgate, é pesado. Não vai ser leve. Não vai ser aquela coisa, só que você sai bem. Aí você fala assim, por quê? Porque a gente trabalhou para Deus. E aí Porque esses. transmutou a energia. Sim, a gente troca, eles não deixam com a gente. Eles não permitem que fique conosco. O plano espiritual superior está ali. Leva tudo embora do médium. Agora, o que falta para as pessoas? Falta o conhecimento, realmente. É o conhecer da mediunidade. Não a mediunidade como um fenômeno, mas a mediunidade no seu dia a dia, com todo o amor, com Jesus, sabe? Você já imaginou? Jesus tinha uma energia leve. Você imagina como que ele sentia cada um de nós? Por que ele sentiu na hora que tocaram só nas vestes? Estão me tocando. Por causa da energia. É uma energia pesada. Ah, mas não era um espírito do mal. Não, mas nós somos densos. E Jesus não era.
Então, assim, esse tipo de coisa é que vai nos sustentar. Vai ser a fé racional, é o acreditar, não em teorias, mas entender o que a mediunidade vai fazendo, sabe? A técnica realmente, né? E aí é falar, ó, isso pode estar acontecendo, ó, isso pode estar acontecendo, ó, isso pode estar acontecendo. E de repente você vai trabalhar numa sala onde você não conhece ninguém, nenhum dos médicos, mas você se encaixa ali porque você precisa cobrir um espaço. E de repente todos os médiums estão falando a mesma coisa. Nunca trabalhei, só estou pedindo acesso, vim cobrir, e de repente a gente fala as mesmas coisas. Aí você fala assim, mas você sempre falou de afinidade. Mas tem horas que a gente tem que trabalhar com um grupo. O trabalho tem que sair. Então vamos lá. Eu trabalho para Jesus, então vamos lá. Entendeu? Eu vejo muito ainda, e nesse livro eu vejo que cada vez que eu pergunto assim, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu vejo vocês muito sérios. E essa seriedade é uma incógnita para mim. Para mim é. É uma incógnita se o livro está entrando para reflexão. Sim. Para mim ou está se sendo está para. entrando para o medo. Não, Não, reflexão. medo não, reflexão. Para mim é Reflexão. reflexão. Você entendeu? Ou está entrando para o medo. Principalmente, Val, que toda segunda-feira eu tô na parte de Camboná, né? Os médiums. Então, tipo, o que está sendo passado para cada pessoa que passa lá para procurar uma ajuda, né? E aí eu tenho que ter ouvido de ouvir. E aí eu fico um pezinho atrás, sabe? Você acabou de explicar, o animismo mesmo, será que é da pessoa? Mas não por eu não gostar das pessoas que estão ali, eu não tenho um problema com elas. Mas vou dar um exemplo. Chegou uma mãe ontem e falou: eu tô com muitos problemas com meu filho e tal. Então, mas aí você veio se curar, você não veio curar seu filho. Isso daí mexe comigo, porque como assim? Não vai passar um tratamento, não vai passar uma coisinha, não? E aí é esse Mas esse questionamento daí que quem eu tenho. fala? Esse daí quem fala? É o espírito? É o espírito. Tipo, olha, você veio na casa para procurar uma ajuda para você. O seu filho, ele tem que vir aqui na casa. Sabe, coisas assim? Por ele você continua vibrando. Coisas que eu aprendo aqui no Pingo, entendeu? Porque se a pessoa não tá lá, é A porque ela não única quis procurar coisa, assim, ajuda, né? qual era o espírito? Qual era o espírito? Era, era uma cigana. Era uma cigana. Então, assim, é aonde que você fala, né? Tá. Era uma cigana. Ela tá errada? Ela não Então, tá. Ela foi é, sincera. é, Ela foi sincera. Porque se ela prometer que ela vai fazer alguma coisa, ela vai ter que fazer. Uhum. E o que ela pode fazer se o espírito ainda não amadureceu para estar ali? entendi. Entendeu? Então, Sim. os espíritos, eles não têm mais o tempo, sabe? Que nem assim, a gente se apega muito, sabe? A gente quer ser tratado com amor, com carinho. Ai, nós somos lindinhos. A gente não é Sim, lindinho, a sim, gente não é maravilhoso, a gente sim, não a sim, gente não é um docinho de coco. sim, Desculpa. A gente apronta. E não apronta sim. pouco. E aí eles vêm. E aí ela fala: se você quiser o tratamento, você vai receber, porque você está aqui. Mas o meu filho, então é assim: se ele, vou dar um exemplo. Se ele tem um problema de droga, ela não tem o que fazer. Sim. Ela tem. Aí teve uma outra mãe, porque ontem, gente, juro por Deus, toda segunda-feira são pessoas desesperadas. E Desesperadas. vai ser. Eu nunca vi tanta gente chorando, homem, mulher, não tem mais isso, é todo mundo. E aí, ela falou assim: não tem oração maior do que a oração de uma mãe para o seu filho. Então, se você puder acender uma velhinha na sua casa para o seu filho e você faz uma oração
de coração sincero de você para o seu filho. Foi isso que ela falou. Então, tipo, mas Quando eu, você- na hora que você tá ali, você acha que tá faltando alguma coisa, porque, tipo, eu tô vendo uma mãe desesperada, né? E aí, você me explicando, eu começo a olhar de outra forma, que é o que o livro tá passando pra gente também. Então, tipo, uma reflexão. Mas não que eu tenha levado isso para minha casa e ficado pensando na pessoa, não. Mas eu queria entender qual era a interpretação dela. E aí você acabou de me responder, sim, os espíritos, eles não têm mais tempo, então tá todo mundo no desespero, né? Então, tipo, eu E quero salvar meu filho, minha mãe, todo mundo. qual é o Não. nível de envolvimento disso tudo? Quem estava ali? Será que ela não via um zombeteiro? Entendi. Um pseudo sábio? Ah, Será que ela não estava sentindo que o negócio era muito mais difícil? Que já está nas trevas, está na crosta, e, é melhor não se envolver mais, a mãe não e tenta. negociar com esses espíritos não é Entendi. fácil. É negociação, Não, gente, não é fácil. sabe? Então, assim, a gente tem esse hábito de julgar, né? Que a gente queria que, ai, todo mundo falando mansinho, ai, eu vou É, te acolher, eu vou te dar um passe, eu vou pegar minha varinha de Harry Potter e eu vou te curar. é, é verdade. Mas é aquilo que o Sérgio falou. Você quer ser curado? Não, eu quero. E você vai mudar alguma coisa na sua vida? Ah, não, a minha vida é ótima. Então, não. Porque o sofrimento veio para transformação. Sim. E aí você fala assim, ah, mas e nesse caso do livro? Só ocorre por quê? Porque tem dívidas Uhum. dívidas que em relação às leis universais. Porque se não tivesse, eles não tinham como fazer. Por isso que o Veludo vem e fala: tá tudo certo. Puxa o tudo certo e todo mundo começa a acreditar. Mas tá tudo certo por quê? Entenda. Dentro das leis universais, aconteceu alguma coisa em algum tempo lá atrás que está respondendo agora. Mas não significa que aquele que está fazendo coisa errada vai se sair bem. Porque vai responder por tudo e um pouco mais. Sim. Não, porque sempre parece que a gente está fazendo o quê? Pode fazer tudo que tem de errado. Pode fazer, depois paga. Isso, Faz, Você é, depois vai você pagar. paga. Mas você vai pagar com Agora, juros e correção. é isso aí. é, Entendeu? sim. Um dia a gente vai trabalhar, acho que um dos nossos grandes trabalhos a ser realizado, sabe o que é? É a crença. Um dia a gente vai se livrar das nossas crenças. Sim. Porque a gente tem a sensação que ninguém pode sofrer. Ninguém. E o senso de justiça, né, também. Eu tenho muita coisa de. Então, tipo, quando a gente está cambonando, a gente fica parado, não olha para a cara do assistido, né? Você só fica escutando e vai anotando o tratamento. E aí vem essa parte que você fala. Então, por exemplo, assim, se por um acaso eu peguei algum comentário do assistido falando para a entidade, ah, porque o meu marido me agride. Nossa, minha cabeça já faz assim, não, meu, como assim? Eu já vou anotar o telefone dessa mulher, vou ligar, vou fazer. E aí, o que você acabou de falar? É a dívida que a pessoa tem, a gente não sabe o que ela. Então, essas coisas o livro está me trazendo reflexões para eu não posso ficar me intrometendo. Porque quando eu fiz o curso de coach, eu queria muito fazer com crianças. Porque eu sempre acho que se a gente tirar a crença das crianças, quando a gente cresce, mas eu ainda não consigo porque eu tenho esse problema das minhas crenças.
de achar que todo mundo eu tenho que levar para minha casa. E de me intrometer na família das pessoas e na vida das pessoas. E tá aí o meu casamento, o que ele levou foi exatamente nesse sentido. Então, com isso eu tenho que aprender, e é por isso que eu sei tá tudo certo do jeito certo lá no centro, aqui, porque eu tenho que aprender que cada pessoa é cada pessoa. Foi que nem meu irmão falou para mim hoje, assim, Valéria, olha só, o drogado, ele só vai pedir o dinheiro para se drogar, porque ele sabe que tem casas espíritas dando comida para ele ali todo dia. Então fica tranquila, não precisa ficar esbaforida, achando que todo mundo vai passar fome, isso, aquilo. Tá tudo certo do jeito certo. Eu falei assim, não, é verdade. Porque eu tenho muito esse senso de justiça com mulher, com criança, com idoso, sabe? Eu quero mover o mundo sozinha, Então, com a minha essas justiça, são as entendeu? nossas Com a minha crenças. justiça, com a minha crença, exatamente. Então, essas são É. as crenças. Se a gente parar um pouco e deixá-las de lado, as coisas vão E ver melhorar. e a lei de Deus, né? A lei do mundo espiritual, a lei que é a lei, tem a lei, não tem, Que tem nem como assim, burlar. você estava falando, né? Ah, as pessoas drogadas vão receber um prato de comida. Pode ser que sim, pode ser que não. Uhum. Né? Ah, tem tantas casas espíritas assim fazendo o trabalho de sair às ruas, de dar comida. Não sei te dizer. Eu sei dizer uma coisa, que a gente deve fazer aquilo que o nosso coração, aquilo Coração. que a Uhum. nossa maturidade fala. Porque sou Uhum. eu que vou chegar lá e vou conversar assim, com a minha consciência, quando eu desencarnar, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Uhum. É a minha conversa comigo mesmo, né? Agora, assim, uma das coisas que eu gostaria muito, 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 e eu sei que eu estou longe, 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 com cada um de vocês, era desmistificar os espíritos. Esse sempre foi um trabalho que eu tentei fazer com os meus alunos. Sempre, sempre, sempre. Essa desmistificação. A gente entender esse espírito. O que acontece com ele? O que doeu tanto para ele se permitir Ele se tá nessa revolta. transformar? Porque se ele nasceu puro, que nem a gente, por que ele pegou um caminho tão desviado? Qual foi a dor que doeu tanto? Qual foi o abandono? O mal não existe. Não é criação de Deus. O mal não existe. O mal é a ausência do bem. Do bem. Se existe só o bem, por que dói tanto neles? Por que traz tanta alegria, tanto prazer ver o outro ali, sabe, sofrer? E aí faz pensar um pouco na gente. Quando a gente está no nosso dia a dia e acontecem esses problemas, porque todo mundo tem, né? Sempre tem um aprendizado, essas coisas todas. E aí a gente começa a vibrar, vibrar. Vamos prestar atenção, para que a gente não vá fechando o coração, para a gente não pegar um caminho meio torto. Porque aquilo, assim, conhecimento nós temos. A gente já trabalhou do outro lado. Todos nós daqui. Todos nós. Não tem um que não tenha. Todo mundo já mexeu. Já mexeu o caldeirão da bruxa. Já fez muita. Não é, Virgínia? Já teve varinha Tá. mágica. É verdade. É verdade. Caiu dentro do Virgínia? caldeirão. Todo mundo aqui. Não Fazer tem as poçõezinhas, não sei o quê. não tem um santo aqui. Não. Verdade, isso é verdade. Tá? E é por isso que tem tanto medo, tem tanta. O que é, Solange? Liga o microfone.
Eu não posso nem imaginar, não quero nem saber o que eu fui. Se hoje ainda sou assim, que dirá que eu fui para trás, Senhor. Então Mas a gente tem assim, que se segurar. aprendi uma coisa, Solange. Há muitos anos atrás, eu me preocupava com o que será que eu fiz na minha vida por causa de. Hoje, não. Hoje eu falo, não. Vou fazer tudo que eu posso fazer Agora. em favor de mim, do meu bem, né? O meu crescimento. O que passou, Já passou. foi. Já O foi. ontem é ontem, o hoje que é o mais importante. A gente Porque o nem nosso lembra. hoje, do nosso hoje, depende do nosso futuro. É É isso aí. verdade. O que a gente fez, a gente nem lembra. Como é que a gente vai se Não, preocupar e é com uma bom nem coisa que a lembrar, gente nem é bom lembra, nem nem Eu só estou sabe? fazendo um trocadilho, uma brincadeira assim, entre aspas, no sentido de que ela falou que a gente já teve as varinhas, já teve as poções. Aí eu fico aqui pensando, se hoje eu sou assim, que dirá eu fui lá atrás, né? Então, só que assim, a gente sempre fala isso para a gente encerrar esse assunto. Uhum. Mas depois, a gente fica nessa conjuntura. Fica ali, ó. Pulsa. E muitas vezes a gente vai dando as desculpas. Tira as desculpas, gente. Vamos ver como a gente é. Realmente. Se der moleza, se a gente não prestar atenção, a gente vai voltar a fazer. A gente vai voltar a fazer. Acontece com todo mundo. Porque está lá dentro. Está lá dentro. Está no inconsciente. A gente vivenciou isso. Agora a gente se coloca, não. Ó, por isso que eu falo, me poupem, se poupem. Sabe? Tá tudo certo. Ninguém é melhor do que ninguém, tá tudo certo. E a gente agora pegou o caminho de Jesus. Então vamos falar de Jesus, vamos aprender, porque foi com muito amor de Maria que a gente já está aqui, Sim. porque provavelmente a gente deve ter sido resgatado por ela. Então, assim, vamos dar graças a Deus e vamos tocar. Mas vamos ser melhor, vamos ser mais leve. Quer sair para dar comida para as pessoas? É isso que te chama? É você que tem que decidir se você vai ou não. Mas você vai dar comida para drogar? É você que vai decidir. É você que vai decidir. A minha mãe sempre falava, às vezes eu tinha essa resistência em dar dinheiro na rua por conta do que eu ficava julgando o que o outro ia fazer com o dinheiro. Eu tinha. E hoje em dia, eu vou dizer para você, é do meu coração. Tem vezes que eu olho para a pessoa, eu tenho vontade de dar se eu tenho, né? Porque hoje em dia a gente não anda com dinheiro. E tem vezes que eu tenho dinheiro e não tenho vontade de dar. Mas a minha mãe falava, não importa o que ele vai fazer com o dinheiro, minha filha, dê. Se o seu coração está pedindo para você, dá. O que ele vai fazer depois, se ele vai comer, se ele vai comprar Problema droga, é dele. problema dele. Entendeu? Faça a sua parte. Ela falava muito isso para mim. Sabe? Assim, porque assim, os donos da verdade, a gente tem desde aquela época. É E a gente continua com os donos da verdade. verdade. Sabe? Isso mesmo. Que vão dar opinião, e aí a gente fala assim, pedir opinião, mas assim, discretamente, falando baixinho, para não arrumar confuso, né? Então, assim, a gente precisa pensar. O que está no seu coração? É isso? É você que vai responder. Ninguém tem o direito de interferir no livre-arbítrio do outro. Tá bom? Nós paramos. Agora, camaradas, interrompeu o fascinador. Temos de acordar o boneco.